E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um conceito muito interessante dentro de equações, que são equações de duas incógnitas que a gente pode relacionar com a geometria, representando essas equações como retas. O conceito ele não é complicado, mas ele precisa que você entenda primeiro o que é plano cartesiano, como que se marcam pontos no plano cartesiano. E aí eu vou tentar fazer a coisa bem devagar aqui, os passos bem tranquilos para você conseguir transformar qualquer equação de duas incógnitas em uma reta no plano cartesiano. Vamos pensar então num exemplo mais simples, que pode ser esse aqui, ó, x mais y igual a 2. Né? Inicialmente, a gente vai montar uma tabela que vai nos ajudar a marcar os pontos lá no meu plano cartesiano. Essa tabela tem que conter valores de x e valores de y. O que eu vou fazer? Eu vou dar valores para x e aí eu vou procurar um valor de y que satisfaça a equação. Porque quando eu tenho uma equação de duas incógnitas, eu tenho infinitas respostas. Mas se eu escolher, nesse caso, uma resposta para x, automaticamente eu estou escolhendo também uma resposta para y, só que eu não sei qual que é ela no momento. Então eu vou começar aqui, ó, x igual a 1. Então eu vou colocar aqui o meu 1. Quando x é igual a 1, a minha equação é 1 mais y igual a 2. E aqui você já tem que saber resolver equações de primeiro grau com uma incógnita. Nesse caso aqui a resposta é y igual a 1. Então, um dos meus pontos é o ponto 1, 1. Vou ter que colocar aqui do ladinho, ó, ponto 1, vírgula 1. Esse para ordenado. Se eu colocar x igual a 0, eu vou ter a equação para x igual a 0 vai ser 0 mais y tem que ser 2. Um número que mais 0 dá 2 é só o próprio 2. Então, y igual a 2 quando x igual a 0. Isso. Se eu escolher x igual a 2, eu vou ter 2 mais y igual a 2. Que número que mais 2 dá 2? Só tem 1, que é y igual a 0. E aí eu estou resolvendo a equação de primeiro grau com uma incógnita. Se você tem dúvida nisso, você tem que procurar como que resolve. Então aqui é o meu ponto 2, 0. Quando eu tenho 3 pontos, e no caso os meus pontos é o ponto 1, 1, ponto 0, 2 e o ponto 2, 0, esses pontos eu vou marcar lá no plano cartesiano e eles são suficientes para eu poder estabelecer minha reta. Na verdade, eu só preciso de 2 pontos para estabelecer uma reta, mas nesse início é muito comum que vocês errem qual que é a resposta de alguma das equações, ou escolham algum ponto que não fique tão legal. E aí é bom que vocês tenham um terceiro ponto, porque se ele não estiver alinhado, alguma coisa aconteceu de errado na sua conta e tal. Vamos então lembrar desses pontos: 1, 1, 0, 2 e 2, 0. Quando eu venho aqui para o meu plano cartesiano, vamos ver o que eu tenho. Aqui eu tenho que marcar o ponto 1, 1. Marcar o ponto 1, eu saio aqui da origem, que é esse pontinho aqui do meio. Vou sair aqui da origem, que é esse pontinho aqui no meio, onde está o 0, que é 0 para os y, esse aqui é o eixo y, e 0 para os x, esse aqui é o eixo x, horizontal. E vou andar 1 para a direita e 1 para cima. Mas eu não deixo essas setinhas, porque senão fica feio. E vai ser bem aqui, ó, esse ponto aqui. Eu vou até desmarcar esse ponto que eu fiz aqui no meio, porque esse ponto aqui da origem ele não está no gráfico, né? A gente não viu se ele está no gráfico ou não. E na verdade ele não está. A gente vai ver agora. Então aqui eu vou marcar o ponto 1, 1. Quando eu quero marcar o ponto 0, 2, o 0 significa que eu não vou andar nada na horizontal, o primeiro 0, porque ele é o das abscissas, que é o horizontal. O 0 significa que eu não vou andar nada na horizontal, mas eu vou andar 2 unidades na vertical para cima, porque o 2 é positivo. Então eu vou vir bem aqui, do 0 eu vou subir aqui no 2 unidades para cima. Aqui eu já tenho uma reta, e aí eu vou verificar se o meu terceiro ponto está alinhado com esses outros dois, que é o ponto 2, 0. Ou seja, eu vou andar 2 unidades na horizontal, só que eu vou andar para a direita. Por quê? Porque o 2 é positivo. E aí eu vou marcar aqui, ó, sem andar nada na vertical, porque as minhas ordenadas têm valor 0, que é o segundo
a segunda entrada da coordenada, né? E aqui eu tenho 3 pontinhos alinhados, eu posso ligar eles, escolher outra cor. Posso ligar eles aqui, ficou muito claro. Ligar um com um aqui. E claro, essa reta é infinita. Essa reta ela vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso aqui então é um exemplo que a gente fez. A gente primeiro pega a equação, faz a tabela. Para fazer a tabela tem que resolver algumas equações do primeiro grau e depois a gente consegue fazer esse gráfico. Vamos fazer mais um exemplo? Outro exemplo que eu separei aqui para vocês, ele vai ser um pouquinho mais complicado, que é o 2x menos y igual a 5. 2x menos y igual a 5. Eu posso tanto escolher valores para x quanto valores para y. Nesse caso aqui eu vou escolher valores para y. Geralmente é melhor escolher valores porque tem um multiplicador, né? Aqui também tem um, só que é o próprio 1, então a gente não precisa colocar. Geralmente é melhor escolher para o que tem multiplicador. Quando eu escolher um y, por exemplo, vou escolher y igual... Aqui vai ser mais chatinho porque vai dar número quebrado, dependendo do y que eu escolher. Então eu recomendo sempre que vocês escolham valores para aquela incógnita que está multiplicada por 1 ou por menos 1, que é o caso do y. Eu vou escolher 1 aqui, y igual a 1, porque eu sei que não vai dar um valor quebrado. Então esse aqui vai ser 2x menos 1 igual a 5. Quando eu resolvo essa equação, fica 2x igual a 6 e x igual a 3. Então, para y igual a 1, o meu x é igual a 3. O meu ponto 3, 1 é um ponto dessa reta, né? Quando eu escolho y igual a menos 1, um valor negativo que a gente não colocou naquele outro exemplo, a gente vai ter 2x menos 1, que é o valor do y. Tem que colocar o parênteses para fazer o jogo de sinal. Isso tem que dar 5. 2x menos 1 é mais 1. Isso aqui é igual a 5. Quando eu passo para lá menos, né, ou então subtraio um dos dois lados, eu vou ter 5 menos 1, que é igual a 4. Um número que vezes 2 dá 4 é x igual a 2. Então, quando o meu y é menos 1, o meu x é 2. Vou fazer aqui no outro canto aqui, vai ser y igual a 0. Y igual a 0. Quando eu faço y igual a 0, eu vou dar um valor quebrado. Mas vamos marcar ele, porque é bom que a gente até vê como é que marca isso no plano cartesiano. Fica 2x menos 0 igual a 5. Olha por que vai dar valor quebrado. Porque é 2x igual a 5 e x tem que ser igual a 5 sobre 2. Para a gente marcar no plano cartesiano, é melhor se a gente pegar a versão decimal desse número que é racional. Eu falei quebrado, mas o formal mesmo é racional. Dá 2,5. Se você não sabe transformar, você tem que dividir 5 por 2. Não tem nada a ver com esse 5 aqui, com esse 2 aqui e colocar a vírgula no meio. Tá? Eu tenho que pegar o 5, dividir por 2. E aí quando você faz essa divisão aqui usando vírgula, você descobre o 2,5. Fica 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Acabou a minha divisão, eu coloco uma vírgula e 0 nos restos. Fica 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, é daí que vem o 2,5. Então agora a gente tem um terceiro ponto, que é o x igual a 2,5 e o y igual a 0. Vamos marcar agora no nosso plano cartesiano. Eu vou marcar no mesmo plano, para não ter que fazer aquele. É bom que a gente até vê. É bom que a gente até vê como que as retas podem se configurar uma em relação à outra. O primeiro ponto é 3 e 1, né? Então eu vou marcar 3 e 1. 3 é aqui na horizontal. E aí eu vou subir uma unidade para cima, porque é um positivo. Então vai ser por aqui assim. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas tem umas risquinhas aqui que elas ajudam a gente a se orientar. Esse gráfico aqui eu peguei lá no site do GeoGebra, eu só tirei um print e joguei aqui no Paint. Então vocês podem brincar com ele depois, geogebra.org. Vou colocar o link na descrição. O outro ponto é 2 e menos 1, ou seja, eu vou andar 2 na horizontal aqui,
para a direita porque é um número positivo, e vou andar 1 para baixo porque menos 1 é um número negativo, então eu vou andar 1 para baixo. Vai ficar aqui, esse ponto. Esses 2 pontos aqui eles já me dão uma reta, mas eu vou conferir um terceiro ponto, que é para não ter risco de eu, de repente, ter errado alguma conta. E olha que legal, quando eu coloco y igual a 0, eu vou cair justamente aqui nessa reta, ó. Nessa reta numérica, que é onde o meu y é igual a 0. É justamente em cima do eixo x ou eixo das abscissas. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou vir entre o 2 e o 3, aqui no meiozinho, que é onde está o meu 2,5, né? Justamente aqui no meio. E aí o meu ponto ele cai justamente em cima dessa reta aqui, ó, que já estava alinhadinha, lembra? Vou passar aqui. A mesinha aqui não tem régua, mas dá pra isso. Poderia usar a reta aqui do aplicativo, mas eu achei melhor ser como vocês vão fazer aí. Realmente é bem dificinho. Para montar um plano cartesiano, você tem que desenhar 2 retas que são perpendiculares, né, que fazem 90 graus uma com a outra. E com a régua mesmo você vai fazendo as marcaçõezinhas aqui, ó. Vai fazendo aqui de 1 em 1, de 2 em 2. Pode escolher de meio em meio centímetro, que você consegue fazer umas marcações bem legais. Se você faz o gráfico direitinho, esses pontos vão ficar alinhados. E aí a gente tem essa situação em que as retas, essa azul e essa vermelha, elas estão cruzando, né? Elas estão sendo convergentes, a gente chama de convergentes. Por outro lado, você tem a situação em que as retas são paralelas. E você tem a situação em que você tem uma reta aqui e por cima dela, em cima, vem uma reta que tem os mesmos pontos que ela. Nesse primeiro caso, a gente tem retas que são, né, como eu falei, paralelas. E aqui a gente tem retas coincidentes. Beleza, pessoal? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, vou tentar manipular, vou tentar trabalhar mais no canal, fazer vídeos com menos cortes para me dar menos trabalho e eu conseguir ser mais assíduo. Mas se precisar de alguma ajuda, joga aqui nos comentários. Também tem meu Instagram que está linkado aqui, @mauricioeduca.educa. E aí a gente vai conversando aí e vou tentando ajudar vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.